Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa, estamos concluindo a 8ª da Páscoa e nós continuaremos a viver o tempo pascal durante 50 dias até Pentecostes, e a cada Eucaristia, cada celebração, sem dúvida, é centralizada no mistério pascal. Esse segundo domingo da Páscoa é o domingo da misericórdia, da divina misericórdia. Antigamente era domingo inalbis, domingo branco, porque justamente era o dia em que os que foram batizados na Páscoa vinham à celebração com a veste branca, como é tradicional naqueles que são batizados. Papa João Paulo II quis justamente, na inspiração que teve, de olhar um pouco a necessidade de mostrar ao mundo aquilo que é a ressurreição de Jesus, que deu vida por todos nós, uma igreja misericordiosa, de falar justamente de Deus misericordioso nesse segundo domingo da Páscoa. E por isso mesmo, nós celebramos nesse segundo domingo da Páscoa essa reflexão, e acontece pelo mundo afora, essa reflexão sobre a misericórdia de Deus. Sim, Deus é misericordioso e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, que deu a sua vida por todos nós, derramou seu sangue e está ressuscitado, vivo, presente no meio de nós. E o Papa Francisco tem realmente falado muito, tem se colocado sempre dizendo: é importante que nós, a Igreja, anuncie a misericórdia de Deus, anuncie esse amor de Deus que vem para salvar, curar, renovar as pessoas. Primeiro momento, no mundo cansado, abatido, ferido por tantas guerras nesse mundo, de poder ter a Junta Igreja enquanto num hospital de campanha que vai ao encontro das pessoas anunciando a misericórdia. É claro, depois que a pessoa encontra o Senhor, encontra a misericórdia de Deus, passa a ver uma nova vida, passa a ver as outras questões que existem na própria vida pela luz do Evangelho na sua própria existência. Então, justamente, domingo da Divina Misericórdia, tempo da Páscoa, a nossa alegria de poder celebrar, com o coração aberto. E é claro, caríssimos amigos e irmãos, todos nós sabemos da grande solenidade que nós temos nesse domingo da Divina Misericórdia no Vaticano, em Roma, que é a canonização do Papa João XXIII e do Papa João Paulo II. Nós somos privilegiados, né? Há 50 anos atrás, quando o Papa João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, não imaginávamos quantas transformações que a Igreja foi passando e, ao mesmo tempo, num momento importante de transformação da sociedade, né? De poder realmente a Igreja responder melhor ainda, né, ao mundo de hoje, sem deixar de viver aquilo que é a revelação, ao mesmo tempo procurando traduzir isso de maneira que o mundo de hoje possa entender em Jesus Cristo, acolher e ser salvo em Cristo Jesus. Então nós temos hoje a canonização de João XXIII, né, um Papa bom, né, que tanto bem fez a Igreja e principalmente viveu uma vida de piedade, de oração, né, e de, ao mesmo tempo, de olhar com muito carinho a Igreja pela qual ele deu a sua vida. E também a canonização do Papa João Paulo II, que já no dia da sua morte já tinha os cartazes, as faixas dizendo santo súbito, ou seja, vamos proclamar o santo já agora. Mas a Igreja prudentemente espera passar os anos, pelo menos 5 anos, para poder justamente depois, né, dar esses passos. Eis que agora chegamos ao belo momento. E com os sinais, com os passos dados, né, o Papa Francisco canoniza, ou seja, coloca no cânon dos santos, coloca na lista dos santos esses 2 papas que o antecederam, João XXIII e João Paulo II. Dia de festa, portanto, e todos nós, de uma certa forma, os mais velhos foram contemporâneos também de João XXIII, pelo menos na sua infância, e agora também de João Paulo II, que esteve no Brasil por várias vezes, visitou todas as capitais brasileiras, e justamente nessas suas peregrinações, nas suas viagens, todos nós, em todos os cantos do Brasil, temos memória da presença de João Paulo II, e que, tendo um pontificado muito longo,
exerceu uma grande influência na igreja e serviu a igreja com disposição, com sacrifício, com disponibilidade. Fez a sua parte, né, e com a sua convicção, com a sua vida de fé, assim levou essa caminhada da igreja. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós temos esse final de semana, domingo da Divina Misericórdia, do segundo domingo da Páscoa, essa caminhada pascal, esse belo momento, essa grande solenidade da qual, de uma certa forma, tantos que estão em Roma, como os que vêm pelos meios de comunicação, mesmo de longe, né, esse momento de termos 2 papas sendo canonizados. Lembrando como pessoas que se colocam a serviço da igreja, dão a sua vida pelo Senhor e vivem uma vida de santidade e assim são reconhecidos e colocados no cânon, na lista dos santos a serem venerados, a serem vistos, a serem acolhidos pelo mundo inteiro. Uma vez canonizados, o culto a esses homens de Deus, ou seja, o poder ver neles exemplo de vida cristã, pedir que eles nos ajudem em rezando conosco em nossas intenções, né, é estendido a toda a igreja presente no mundo inteiro. Portanto, um belo momento também nesse final de semana, do qual nós participamos de perto ou de longe, e louvamos a Deus para que também todos nós possamos viver a nossa vida, mesmo com as dificuldades, problemas, no caminho da santidade e da conversão. É momento de nós refletirmos sobre isso tudo, a caminhada da igreja na história, que mesmo com as contradições, dificuldades, com o pecado dos seus membros, temos muita gente santa. Aliás, a maioria do povo de Deus vive uma vida de santidade muito bonita. E basta ver que alguns desses são escolhidos para serem, assim, visibilizados universalmente. Mas é muito mais aqueles que no dia a dia, no silêncio de cada dia, em todos os cantos do planeta, ou na perseguição, ou numa vida de oração e de piedade, em cada momento vive a sua vida de santidade. E nós pedimos a Deus para que esses sinais nos ajudem a viver ainda mais e melhor a nossa vida cristã. E nesse domingo, né, nós temos uma palavra que é bastante rica, como toda palavra o é. E nesse segundo domingo da Páscoa, nós vemos que o Evangelho nos fala primeiro de uma prática que os primeiros cristãos tinham, que é todo o primeiro dia da semana, eles se reuniam para celebrar a Eucaristia. Se reuniam para partir o pão, para estar juntos. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Nesse mesmo texto do Evangelho fala, 8 dias depois, ou seja, no outro domingo, né, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Então começa a aparecer, logo depois da ressurreição de Jesus, a prática dominical. Ou seja, é o dia mais importante para a igreja, o dia da ressurreição, e nós nos reunimos para celebrar essa presença do Cristo ressuscitado. Portanto, o domingo, o primeiro dia da semana, passa a ter esse momento de poder celebrativo, pela própria prática que aparece nos Atos dos Apóstolos, onde Jesus, ao ver os seus discípulos reunidos, ele está no meio de nós. Aliás, é isso que nós respondemos, não é? Quando nós nos reunimos no primeiro dia da semana, o domingo, para celebrar o Cristo ressuscitado, nós respondemos: Ele está no meio de nós. Ele está ressuscitado, presente no meio de nós. E, meus irmãos e irmãs, essa prática depois vai passar pelos tempos, pelos séculos, chegar até nós hoje, e é por isso justamente que nós temos o dia do descanso, o dia do Senhor, no dia da ressurreição de Jesus, que é o acontecimento primordial, mais importante, esperado da história da humanidade. E aí, meus irmãos e irmãs, 2 aspectos. Primeiro dia, como fala a leitura do Evangelho de João, ao Jesus mostrar suas mãos, o lado, dizendo que é Ele mesmo, né, Ele envia os seus discípulos para levarem a misericórdia e o perdão. Por isso, o Domingo da Misericórdia é interessante também hoje, porque como o Pai me enviou, diz o Evangelho, Jesus diz isso,
eu também vos envio. E soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoardes, eles serão retidos. Ou seja, Jesus dá a consequência da sua morte e ressurreição, em que a igreja, conduzida pelo Espírito Santo, passa a renascer as pessoas, levando o perdão dos pecados. Né? O sopro, assim como o sopro de Deus fez nascer, fez acontecer o homem vivente, o ser vivente, que é Adão, né? O sopro também de Jesus à igreja faz renascer o homem morto pelo pecado para uma nova vida. A missão da igreja de ir ao encontro para fazer renascer, né, as pessoas com o perdão dos pecados. A leitura do Evangelho. E depois, o segundo aspecto da leitura é a profissão de fé. Tomé não estava no primeiro dia. Quando contaram, não acreditou. E justamente no segundo domingo, quando estava junto com os discípulos, Jesus veio. Jesus pediu, vem aqui, Tomé, e veja minhas mãos e o lado. Né? E aí Tomé faz uma profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Aliás, nós fomos acostumados e aprendemos desde criança, na celebração da missa, na hora da consagração, de dizer essas mesmas palavras. Meu Senhor e meu Deus. E poder, meus irmãos e irmãs, reconhecerem em Jesus Cristo o Senhor das nossas vidas, o Deus conosco. A palavra de Tomé é para todos nós essa oportunidade também de, no decorrer da nossa vida, darmos a mesma palavra e a nossa profissão de fé. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, aqui Jesus vai lembrar, vocês acreditaram porque me viram. Bem-aventurados que creem sem ter visto. E muita coisa vai acontecer, e aconteceu, fala aqui João, que aqui não está escrito, também pela tradição da igreja, mas tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Ou seja, para que nós creiamos, para que nós possamos dizer, como Tomé, meu Senhor e meu Deus. É nesse sentido que a primeira carta de Pedro, a segunda leitura, lembra um pouco isso, não é? Ele vai lembrar, bendito seja Deus, o Pai de nosso Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo. E ele vai lembrar no finalzinho da leitura, sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós uma fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Vocês acreditam ser ter visto e encontram a vossa salvação, como lembra aqui o Evangelho. Ou seja, crendo, tenhais a vida em seu nome. A palavra de Deus para nós, meus irmãos, também fala que a consequência de crer em Jesus Cristo é formar comunidades que vivam a fraternidade e a comunhão. E a leitura primeira dos Atos dos Apóstolos nos coloca com muita clareza isso. Os que aceitam Jesus Cristo vivem segundo o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Os que abraçam a fé haviam unidos a tal ponto de vender os bens para partilhar com os necessitados. Lembra a leitura dos Atos dos Apóstolos. Frequentam o templo continuamente, partem o pão pelas casas, tomam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Ou seja, vive uma vida de simplicidade, de partilha e de comunhão. E o Senhor, cada dia, acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra de Deus para nós, meus irmãos e irmãs, partindo do evento do Cristo ressuscitado, do encontro dos apóstolos, discípulos de Jesus, todos os domingos, da sua presença que se faz junto àqueles que se unem em seu nome, de nos enviar para anunciar o perdão dos pecados, relevando as pessoas uma nova vida. Chegamos até a vida da comunidade da igreja, chamada a ser esse sinal na sociedade. Que a Páscoa seja para todos nós essa experiência, essa vida, em nossa vida e em nossa comunidade. Um santo domingo, uma semana cheia da graça de Deus, e que a Páscoa continue sendo alegria no coração de cada um de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.